A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos falando a lição 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título Habitando no Esconderijo do Altíssimo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos desse trimestre, o qual estamos falando a lição Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E na lição de hoje nós estaremos falando a lição de número 9, Habitando no Esconderijo do Altíssimo. Texto principal encontra-se Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Resumo da lição. Quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. O texto bíblico está no Salmo 91, do versículo 1 ao versículo de número 16. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho de leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Introdução. A temática desta lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos de nossas igrejas. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel, sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Tópico 1. Deus como nosso refúgio e fortaleza. Ponto 1. A estrutura do Salmo 91. Nesta lição, classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Primeiro, Deus como nosso refúgio e fortaleza, versículos 1 e 2. Segundo, experimentando o livramento do Senhor, versículos 3 a 13. E 3, apegados ao Senhor, versículo 14 ao 16. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura e declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança. Nesse sentido, o Salmo 91 tem semelhança com o Salmo 23 e o 46. Ele expressa a segurança dos que depositam a sua confiança em Deus. Ao longo dos anos, a igreja tem encontrado consolo e conforto neste salmo, que, segundo o pastor George Oldham, pode ser relacionado ao que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, versículo 31 a 39. Nesse aspecto, o cristão lê e canta esse salmo, buscando em Deus proteção em tempos de perigos físicos e espirituais. Ponto 2. O Deus soberano. No versículo 1 e 2 podemos identificar uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa. Aquele que habita, e ele é meu Deus. No primeiro versículo, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente, descansará,
remotam a ideia de plena segurança em Deus. Nesse sentido, estamos diante do que o Senhor Jesus sempre esperou de seus seguidores, uma fé robusta e firme. Mateus, capítulo 17, versículo 17 e 18, conforme Mateus 8, versículo 26. O versículo 1 é uma afirmação do salmista de que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo em nossa vida. Daí o destaque de palavras como Altíssimo e Onipotente. Só quem tem fé no Deus Altíssimo habita com Ele, se esconde nele e descansa debaixo de sua sombra. Pode confiar plenamente no Senhor. Essa confiança é o resultado de um relacionamento estreito com o Deus Todo-Poderoso. Diante de muitos ensinos que enfraquecem a doutrina da soberania de Deus, que a Bíblia expõe com riqueza de detalhes, o Salmo 91 é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e cristã inegociável na história da Igreja e com impacto profundo na qualidade da vida espiritual dos crentes. Quem não crê na soberania divina tal qual encontramos na Bíblia, afastou-se do ensino bíblico, de uma herança de fé legada pelos primeiros pais e principalmente não poderá declarar: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 2. Ponto 3. Refúgio e fortaleza. O versículo 2 se encontra na primeira pessoa. É a afirmação concreta do que Deus é para a pessoa que declama o Salmo. Assim podemos nos refugiar no Deus Altíssimo e Onipotente. A experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Sim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e, ao mesmo tempo, podemos estar firmes nele. É preciso destacar aqui a importância da virtude bíblica da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia. Seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, versículo 9. Fortalecei os vossos corações. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Nesse sentido, Deus espera de nós resistência, perseverança e resiliência para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e moral. Essa fortaleza não tem fundamento em nós mesmos, mas se encontra em Deus. Por isso podemos dizer: Ele é a minha fortaleza. Salmo 91, versículo 2. Tópico 2. Experimentando o livramento do Senhor. Versículos 3 a 13. Ponto 1. Livramento dos homens maus e das doenças. Versículos 3 a 8. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem Deus como refúgio e fortaleza. O livramento diz respeito aos perigos de homens maus, laço do passarinheiro, espanto noturno, seta de dia, versículo 5. Bem como dos perigos de enfermidade, peste na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia, versículo 6. Os versículos 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão a recompensa de juízo, mas o justo, o que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança. Ponto 2. Triunfando na batalha, versículos 9 a 13. Os versículos 9 a 13 são a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus. O Senhor como refúgio e o Altíssimo como habitação, versículo 9. A praga, no versículo 10, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito, Êxodo, capítulo 11, versículo 1. Ou seja, Deus livraria o seu povo como fez no Egito. Os versículos 11 e 12 trazem a perspectiva da intervenção divina no mundo espiritual, no mundo físico, por meio de anjos. Note que o Novo Testamento, Satanás usou esses dois versículos para tentar nosso Senhor, distorcendo completamente o sentido. Mateus 4, versículo 6. Em nenhum momento o Salmo ensina que os crentes devem se expor deliberadamente aos perigos. E finalmente o leão e a cobra, versículo 13, trazem o símbolo de poderes destruidores e malignos, mas que o Deus onipotente fará os seus fiéis superarem, conforme Romanos 16,
versículo 20. Ponto 3. Um olhar mais profundo. Precisamos ressaltar que o salmista se refere de modo geral à relação do fiel com o Deus soberano. Entretanto, concordo com o pastor George Old. Ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nessa terra. Salmo 73, versículo 14. Conforme lemos no livro de Jó na Bíblia, além da experiência concreta de exemplos que se mostram isso. Certamente você já presenciou um crente fiel a Jesus padecer de uma doença incurável, ou falecer por causa de um acidente. Sofrimentos e padecimentos também assolaram o Senhor Jesus e seus apóstolos, bem como muitos heróis da fé da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 40. Não há como negar o sofrimento na vida. João capítulo 16, versículo 33. Isso não quer dizer falta de fé ou de fidelidade por parte do crente. O saudoso pastor George Old nos deu uma ótima chave para ler o Salmo 91, Romanos 8, versículo 31 a 39. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós e por isso nada nos poderá separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Assim podemos experimentar grandes livramentos físicos neste mundo. Entretanto, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas eterna, nos céus. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus, derramado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nem mesmo o padecimento físico. Tópico 3. Apegados com o Senhor, versículos 14 a 16. Ponto 1. Tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor e conhece o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. É um exercício incessante. É preciso conhecer a Deus por meio de sua palavra. Não há como conhecê-lo fora da Bíblia. A palavra de Deus. Esta é a fonte inesgotável de conhecimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. Ponto 2. Tempo de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará o Senhor e este o responderá, e na angústia receberá o livramento de Deus. É na oração que encontramos consolo no Senhor. Na oração conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Contemplamos a sua presença, que inunda nossa alma. É na batalha da oração que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Que maravilha é perceber conscientemente que o Senhor responde às nossas orações. Jeremias 33:3. Você pode e deve desfrutar dessa rica experiência espiritual, pois a oração sedimenta a solidez de nossa confiança em Deus. Quem o experimenta na oração não duvida jamais de sua poderosa ação. Ponto 3. Desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Recobrando o prudente conselho do pastor George Old, a promessa de longevidade e de salvação deve ser vista sempre à luz da eternidade, como mencionamos no conteúdo acima, sempre levando em conta a revelação do Novo Testamento a respeito da eternidade e da segurança no porvir. A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois viveremos o seu bem tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor. Conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem se refugia nele recebe sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem deste salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades externas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável no Todo-Poderoso. O Senhor é todo-poderoso para nos guardar de todo perigo.
Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Então não deixe a preocupação e o medo dominarem seu coração. Confie inteiramente no Senhor.